Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos, diretamente do Quadrado em Chamas, aqui do Quadradinho Goiano, Brasília, para falar com vocês diretamente. Hoje, sobre uma das coisas mais legais que a gente tem e que eu fiz uma diferenciação dos pronomes, né? Que é coesão textual. O que é coesão textual? Essa criatura aqui tão importante que a gente consegue encontrar em tantas provas. Coesão textual nada mais é do que a ideia de organização, tanto referencial quanto semântica do texto, né? De continuidade do texto. Então, quando a gente está falando sobre coesão textual, a gente está falando em essência sobre substituições de palavras que apareceram anteriormente por meio de vários mesmo processos, né? A gente tem processos aí de pronominalização, trocar por pronomes, trocar por sinônimos, trocar às vezes até por um buraco, né? A gente deixa um buraco que faz referenciação a um outro termo e tudo se desenvolve de forma tranquila, da mesma forma que a gente fala de coesão sequencial. Essa referencial e a sequencial que é o uso dos conectivos de forma bonitinha, de forma correta, de forma a causar entre as informações relações, né? A ideia, principalmente, é a de causar relações entre as ideias que são apresentadas, né? Então, entre os parágrafos, né, a que a gente chama de interparagráfica, a intraparagráfica, que é dentro dos parágrafos. Então, tudo isso acontece de uma forma muito tranquila. E, normalmente, atendendo a necessidades que são necessidades discursivas, né? Assim, o que são necessidades discursivas? É o que eu quero dizer que aparece nessa história, entende? Então é basicamente a ideia do seguinte: temos uma construção que ela acaba sendo uma construção bem objetiva, bem prática, de eu vou juntar as ideias e vou tentar fazer com que essas ideias hajam ao meu favor, né? A gente sempre fala que texto tem intenção, que texto tem objetivo, que texto tem clareza de construção. Clareza de construção significa dizer isso. Se eu quero apresentar uma explicação, eu tenho que gerar a explicação. Se eu quero apresentar uma contraposição, eu tenho que gerar essa contraposição. Nada acontece por acaso. Dentro de um texto nunca há acasos. Pegou? Beleza? Posso seguir em frente. Então aqui a diferença para a nossa aula de pronome é que lá a gente trabalha muito com referenciação, mas como essa tem sido uma cobrança mais corriqueira, aqui eu também trago uma outra forma de cobrança, que é a coesão, envolvendo tanto a referencial quanto a sequencial. Tranquilo? Posso seguir em frente? Então, vou seguir em frente com vocês com essa primeira questão bonitona aqui, que é uma questão bem organizada, que a gente consegue entender algumas coisas. Ela é uma questão mais difícil, ela é uma questão realmente mais complicada, mas ela é uma questão que apresenta elementos muito importantes para o nosso estudo. É uma questão que apresenta elementos muito fortes, né? A gente vai trabalhar com algumas coisas que podem aparecer para vocês. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Sobre os princípios de linguística textual, é o que a gente trabalha no texto, né? Especialmente, a coesão e a intencionalidade percebida em determinados excertos dos textos 1 e 2, assinale a alternativa correta. Não trouxe os textos, por quê? Porque eles copiam os trechos, né? Então, se eles copiam, a gente consegue perceber e a gente não precisa ler o texto inteiro. É claro que na sua prova, você vai fazer a leitura do texto. Eu sempre recomendo que, antes de começar a responder as questões, você faça uma boa leitura desse texto, principalmente porque, para cada texto, nós temos uma diversidade, nós temos um aumento na quantidade de questões. Só lá no Enem que a gente tem 1 para 1, né? Aqui não, na nossa vida a gente vai ter mais de uma questão ligada a um texto, ainda que às vezes não sejam tantas questões assim. Então, nesse caso aqui, a gente está voltando menos no texto, cada vez menos, exatamente para evitar problemas nas questões, né? As questões têm preferido trazer os elementos para evitar que depois as pessoas digam, tá, mas isso não estava no texto, né? Isso não estava na linha indicada, e para facilitar um pouco a vida do candidato. A população brasileira se divide quase que igualmente entre leitores e não leitores. O intuito comunicativo, ou seja, o objetivo, né, comunicativo, se materializa no verbo divide, para justamente indicar que no Brasil
há uma fragmentação proporcional entre os sujeitos leitores e os sujeitos não leitores, né? A ideia, na verdade, desse item estar errado não tem relação com o verbo divide, né? Mas a ideia essa construção, né, do que ele quer mostrar vai ser encontrada, nossa, deu uma esbarrada aqui, vai ser encontrada na expressão inteira, né? A expressão inteira está onde? Ó, divide quase que igualmente, então esse igualmente também é muito importante, né? Assim, ainda que dividir seja sempre tratado como uma ideia de meio a meio, mas não é, né? Se eu dividir alguma coisa, a gente não precisa dividir igualmente, né? Assim, nós vamos dividir os lucros, eu fico com 80, você com 20. Continuamos dividindo, né? Continuamos repartindo, partir, né? Então, na verdade, não é a construção, tá? Não é a construção de uma relação clara de igualdade a partir do verbo divide. Essa igualdade surge com o uso do igualmente, ok? O resultado disso é a manutenção de diversas funções cruciais para uma vida saudável. Texto 1. O pronome disso se respalda em um intuito comunicativo anafórico. Algo que é anafórico é uma retomada de elemento anterior, tá? Anafórico trabalha com a ideia de anterior. Ele vai se referir a termo anterior e não termo posterior, pois retomam dos benefícios que a prática frequente da leitura ocasiona. Olha só, o resultado disso é a manutenção de diversas funções cruciais para uma vida saudável. Perfeito, né? Estamos aqui diante da nossa resposta. Eu ia acabar fazendo aqui uma besteirinha. Na verdade, não é errado. Essa aqui é a nossa resposta, porque realmente, né, é um texto longo, que vai trabalhar exatamente com esses benefícios, né? Assim, e ele apresenta uma ideia interessantíssima de que ler não é melhor somente para nosso intelecto, é para a nossa saúde física. Nós ficamos pessoas melhores a partir do momento que lemos. É bonitinho isso, né? Engana-se, porém, quem pensa que os benefícios da leitura param por aí. A retirada da conjunção, porém, não comprometeria o ato de demarcar, olha só, o ato de demarcar uma contrariedade. Quem demarca essa contrariedade em relação ao equívoco de limitar os benefícios da leitura é o porém. Claro, gente, porque o porém, se eu digo engana-se quem pensa, beleza, a frase faz sentido, mas o porém está estabelecendo um processo de adversidade, um processo de contrariedade àquilo que foi apresentado anteriormente, né? Então a gente tem essa construção. Fique bastante atento a essa ideia, tá? E as promoções e os sebos? A repetição do E consiste em um propósito comunicativo de exemplificar mais uma situação em que livros podem ser adquiridos de forma acessível. Não, né? Porque o objetivo não é o propósito de exemplificar. Exemplificar não é o E, né? As promoções e os sebos é que são o exemplo que se dá dessa fórmula, vamos dizer assim, facilitadora, né, de relação. Então, a nossa ideia é exatamente a que a gente tem uma construção básica, né, assim, uma construção bem básica de caminho, vamos dizer assim, para a exemplificação, mas não é o E. O E é um elemento de reforço, né, assim. E isso, e aquilo, é como se você tivesse um recurso comunicativo que vai reforçar essa ideia. Mas não é ele que quer apresentar uma informação. Ele é um reforçador da ideia, tá? Esse é um costume que faz bem para a saúde, a preposição para, se concentra em um propósito comunicativo de evidenciar uma finalidade acerca dos benefícios que a leitura, entendida como um costume, propicia à saúde. Errado, né? Porque o para muitas vezes é finalidade, mas aqui indica beneficiário, né? Aqui, nesse caso, a saúde é o que nós chamaríamos de beneficiário, ou seja, é a saúde que se beneficia dessas informações. Beleza? Então, aí nosso gabaritinho letra B, como você já está acostumado, a gente segue o jogo. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Pega comigo aqui, ó. Texto, um fatorial aí. Pergunte a qualquer professor ou professora de jornalismo qual é a frase mais citada pelos estudantes no primeiro dia de aula do primeiro ano de curso.
Quando questionado sobre o motivo de escolher a carreira jornalística, 9 entre 10 alunos costumam responder que optaram por essa profissão pelo desejo de mudar o mundo, de fazer diferença na sociedade, uma aspiração louvável, especialmente porque o jornalismo tem uma relação intrínseca com a promoção da cidadania, da democracia e do direito à informação. Beleza, né? Até aqui tudo tranquilo. Belezinha! Exercer esse ofício por meio do jornalismo comunitário é uma boa maneira de conquistar o objetivo de mudar, se não o mundo, pelo menos um recorte da sociedade que costuma ficar à margem de serviços públicos de qualidade, de segurança e também de informação. Vale ressaltar, vale lembrar que o papel do jornalista é o de tornar público o que é de interesse da população, de toda ela, e não apenas de uma parcela da sociedade, que consome produtos jornalísticos da mídia tradicional. Por isso, convém ao jornalista comunitário ter senso crítico e responsabilidade social, mantendo-se próximo à comunidade na qual trabalha, conhecendo suas necessidades e valorizando seus saberes e sua cultura. Beleza. Então é um texto bem tranquilo. Você vai pegar que esse texto é do Sebrasp, desculpa dizer assim para vocês, mas é porque o Sebrasp que chama os textos assim agora. Ele está dando para facilitar também a vida. Vamos tomar aqui um negócio meio para ficar doidão. A ideia, então, ele está dando esses nomes aos textos para poder marcar mesmo e demarcar de forma mais fácil para o estudante, né, para o candidato aquilo que ele quer. E aí a gente parte agora para relações de coesão referencial. Vamos lá. Assinale a opção correta. Então, olha só, assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão referencial estabelecidas no texto. No segundo período do primeiro parágrafo, esse aqui, ó, quando questionado sobre o motivo de escolher a carreira jornalística, a palavra questionados refere-se a 9 entre 10 alunos. Ó. Quando questionado sobre o motivo, 9 entre 10 alunos. Perfeito, né? Já estamos diante da nossa resposta, porque você percebe que são eles, 9 entre 10 alunos, que foram questionados, né? Que mais? A expressão esse ofício, no início do segundo parágrafo, exercer esse ofício, remete à promoção da cidadania. Errado, né? Está remetendo, na verdade, ao jornalismo. Esse é o ofício ao qual ele se refere, né? No último período do terceiro parágrafo, último período, ó, por isso convém ao jornalista comunitário ter senso crítico e responsabilidade social, mantendo-se próximo à comunidade na qual trabalha, conhecendo suas necessidades, valorizando seus saberes e sua cultura. O vocábulo suas tem como referente o segmento de jornalista comunitário. Claro que não, né? Na verdade, convém ao jornalista comunitário, conhecendo suas necessidades. Conhecendo as necessidades de quem? Da comunidade na qual trabalha. As próprias ele vai conhecer, logicamente, né? Então, assim, até por lógica não estaria se referindo a ele, porque ele já sabe quais são as necessidades que ele tem. Ele precisa entender a necessidade do outro, né? No segundo parágrafo, o vocábulo que, então no segundo parágrafo, esse ofício é uma boa maneira, se não pelo menos um recorte da sociedade que costuma ficar à margem, de serviços, a gente já tinha marcado, né? De serviços, No segundo parágrafo, então, o vocábulo que retoma a palavra sociedade, a qual é parte da expressão da sociedade, não, né? Na verdade, ela é parte da expressão um recorte da sociedade. Por isso que está errado. Cuidado. Aqui estamos diante do que nós chamamos de distratora. Esta é a palavra, esta é a alternativa que vai chamar a sua atenção, porque realmente, sociedade está dentro de da sociedade. Só que da sociedade está dentro de uma expressão maior, que é um recorte dessa sociedade, um recorte da sociedade, né? Então a gente tem essa construção que a gente precisa considerar, a gente tem essa construção que a gente precisa levar em consideração, ok? No primeiro período do terceiro parágrafo, a palavra ela refere-se ao trecho uma parcela da sociedade que consome produtos jornalísticos da mídia tradicional. Vale lembrar que o papel do jornalista é o de tornar público o que é de interesse da população, de toda ela, ou seja, de toda a população. Por isso, a gente comprova que o item realmente correto é o item da letra A. Você percebe que não é o fim dos tempos, né? Eu acredito que você consiga perceber que a gente não está diante de um absurdo de conhecimento teórico. A leitura do texto consegue fazer com que a gente compreenda o que está acontecendo ali.
beleza? A gente consegue perceber dessa forma. Bora que só bora? Tá preparado? Vamos junto aqui então para a próxima questão. Vamos lá. Então, para a próxima questão, a gente está diante de quem, gente? Estaremos diante de assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída pelo advérbio posteriormente, ou seja, é um elemento que vai afirmar uma informação de tempo futuro, né? Assim, tempo futuro, ou seja, é algo que dá uma noção de continuidade. Bota isso na sua cabeça, a gente trabalha com essa ideia de continuidade. Então a gente tem o seguinte, ó, no século IX, o estudo do corpo humano, posteriormente, não faz sentido, né? Passando pelo período do Renascimento, a anatomia humana, posteriormente, a anatomia humana, não é o mesmo sentido. Só que olha que legal essa informação, ó, em seguida. Então esse em seguida nos leva a pensar o quê? Presta atenção com o tio aqui, ó. Esse em seguida leva a pensar que houve elemento anterior. Então, ó, elemento de enumeração de pensamentos que seja, tá? A ideia, então, é que eu apresentei primeiro uma informação e, em seguida, aparece outra informação. Então, eu fiz uma informação temporal dizendo, por exemplo, em 1500 o médico cortou a própria orelha. Em seguida, em 1543, ele colou a orelha. Então, em seguida, neste nosso caso, pode ser substituído por posteriormente, porque dá a ideia de continuidade. Então, a gente tem aqui, ó, posteriormente, ok? A gente vai ter durante todo esse processo histórico posteriormente, também não cabe pra gente aqui. Dissecações com Araves e Araves no século II a.C., posteriormente. Não, né? Então, a gente não consegue fazer essa troca, que é uma troca intuitiva, inclusive, né? Por isso que a gente tem aí nossa respostinha sendo realmente letra C de casinha, né? Assim, vamos brincar de casinha? Vamos brincar de casinha. O que estamos diante? Estamos diante de um calor dos 10.000 dias aqui, tá, gente? Os 10.000 graus. Aqui, meu filho, é o bafo do Piauí. Vamos lá junto. Tá preparado? Bora que só bora. Vamos junto. Olha só. Esse texto aqui a gente vai usar nas duas questões, tá? Então eu vou ter o mesmo texto, vou lê-lo somente agora, mas em seguida ele reaparece. Eu não vou precisar ler porque está marcado já para vocês, eu fiz questão de marcar para vocês, para facilitar a nossa vida. Mas vamos ver aqui o que a gente quer. O desenvolvimento das estruturas burocráticas do Estado gerou a necessidade de proteção de direitos dos cidadãos contra usos e abusos do poder público. A inexistência de controle efetivo e de finalidades aplicáveis aos serviços públicos enfraquece os ideais democráticos, limitando a influência dos cidadãos no fundamento e na fiscalização das instituições do Estado e os expondo aos riscos potenciais da burocracia. Portanto, a autonomia das ouvidorias públicas está relacionada ao provimento de estruturas que possibilitem a prestação de contas à sociedade, com o objetivo de expor os erros governamentais e ativar o funcionamento das agências horizontais. Dessa forma, a ouvidoria tem o papel de não se contrapor ao órgão ou à entidade na defesa do cidadão, mas de garantir que a demanda da cidadania seja considerada e tratada à luz das garantias constitucionais e legais, atuando no sentido de recomendar adequações necessárias ao efetivo fundamento da administração pública. Um texto que mostra exatamente a noção de determinados pontos do governo, né, de determinadas agências do governo que são reguladoras e que são prestadoras de contas. Então, elas precisam ter certa estabilidade de trabalho e elas precisam ter certa autonomia. Por quê? Exatamente porque eles vão pensar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, a nossa ideia é um pouco diferente aí, nesse meio do caminho. Fechou? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos ver aqui, ó. Então, essa relação é um pouco diferente da relação que a gente tem e que a gente tinha, né, antes. Essa noção que a gente tinha aqui é um pouco diferente, então, do que a gente está acostumado. Bora lá, vamos ver o que a gente tem. Então, o que nós temos? Mantendo-se as relações coesivas estabelecidas, então, ó, relações coesivas é uma coisa muito interessante, né? Ou seja, relações de coesão
estabelecidas no segundo parágrafo do texto. Ou seja, a expressão dessa forma, você percebe então que é de continuidade, né, que é sequencial, pode ser substituída corretamente por, então, ó, dessa forma, a ouvidoria, ou seja, você percebe que a dessa forma, quando a gente trabalha com a ideia de dessa forma, nós estamos apresentando uma informação que é muito mais conclusiva do que qualquer coisa, né? Então, nós estamos diante da apresentação de uma conclusão. Sobretudo, é um reforço, então já não nos serve. Logo, opa, conclusão. Então, logo serve como nossa resposta. Entretanto, é adversidade. O que é adversidade? É uma contrariedade, né? Além disso, é adição e, pois, é explicação. Então, a gente vai trabalhar, e você está percebendo, então, qual é o objetivo de trabalhar com coesão aqui, né? Essa coesão sequencial necessariamente trabalha com o quê? Informações que vão sendo adicionadas, informações que vão sendo apresentadas e que estabelecem entre si relações de sentido. Então, você precisa ter um bom conhecimento de que, nesse tipo de construção, claro, um bom conhecimento de leitura, e aí a gente percebe que a gente continua aqui com a cabeça rachada, uma boa construção de leitura, uma boa construção de conjunções. Conectivos são muito importantes para a gente em meio a esse conhecimento que a gente está desenvolvendo aqui. Beleza? Pegou visão? Então, vamos para o próximo. Ah, mas é a mesma coisa? É, como eu falei para vocês, a gente tem ali uma relação específica do mesmo texto, duas questões relacionadas ao mesmo texto. Pega junto comigo? Pega junto comigo. No segundo período do segundo parágrafo do texto, o vocábulo os, então já deixei até separadinho aqui para a gente não perder tempo procurando, né? Ó. Então eu tenho os expondo, né? Então, ó, esse os em os expondo remete a, vamos lá. A inexistência de controle afetivo e de penalidades aplicáveis aos serviços públicos enfraquece os ideais democráticos, limitando a influência dos cidadãos no funcionamento e na fiscalização das instituições do Estado. E os expondo, quem é que está sendo exposto, gente? Os cidadãos. Então, os cidadãos estão sendo expostos e é por isso que a gente vai dizer que a gente tem a alternativa como resposta aqui, ó. Cidadãos. Porque quem é que está sendo exposto, ó? Quem é que fica exposto aos riscos potenciais da burocracia? Os cidadãos. Os cidadãos ficarão expostos se não houver essa fiscalização das instituições do Estado. Inclusive, é a explicação para por que existe essa relação. Tudo bem? Pegou visão? Então, segue o jogo comigo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Ó. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto, o trecho eles, os sons, são potencialmente importantes porque outros organismos talvez tenham evoluído para ouvir estes sons e interpretá-los. Então, eu não coloquei o texto porque não precisa do texto, né? Porque ele colocou aqui o trecho, que é o trecho que a gente vai analisar. Então, o trecho que será analisado por nós está aqui, ó. Eles, os sons, são potencialmente importantes porque outros organismos, talvez, então há uma dúvida aqui, ó, tenham evoluído para ouvir esses sons e interpretá-los, ok? Então vamos ver como a gente tem, ó. Outros organismos devem ter evoluído para ouvir este som e interpretá-lhes. Errado, né? A gente tem um problema aqui, que eu já expliquei para vocês em outras aulas, mas o lhes não pode ser usado no lugar do o. Não pode ser o quê? Não pode ser objeto direto. Se lá eu tenho interpretá-los, isso aqui significa dizer que interpretar algo, né? O que está sendo interpretado? Objeto direto, ok? Os sons, eles, são potencialmente, não faz sentido, os sons eles aqui, né? Já tem um problema, né? São potencialmente importantes, já que demais organismos talvez tenham evoluído para escutar esses sons e interpretá-los. Demais organismos, olha só que expressões estranhas, né? Aqui, quando eu troco os sons, eles, fica muito estranho, porque lá em cima ele coloca os sons entre os colchetes para indicar quem é o referencial desse eles, então não nos serve. Eles, os sons, ok, são potencialmente importantes, pois outros organismos talvez tenham evoluído para ouvir-lhes, interpretar-lhes, mesmo problema que a gente teve lá no primeiro, né? A referenciação aqui se mostra incorreta, ó.
Ouvir-lhes, interpretar-lhes, na verdade deveria ser ouvi-los, interpretá-los, porque afinal de contas eu estou diante de um VTD e diante de um VTD. Eles, os sons, são potencialmente importantes, eis que outros organismos talvez tenham evoluído para ouvir e interpretar-lhes os sons. Aí você percebe que tem erros pra caramba, né? Assim, ó, eis que, esse eis que tá estranho, essa vírgula tá estranha. Olha só, interpretar-lhes os sons, parece que é interpretar os sons para alguém, né? Então só nos resta quem? Só nos resta a alternativa E. Vamos ver o que ela nos diz. Eles, os sons, são muito importantes porque outros organismos talvez tenham evoluído para ouvi-los, interpretá-los. Perfeitos, até porque ele aqui, ó, ainda gera uma coesão melhorzinha. Então, esse tipo de questão é muito interessante, porque você tem que avaliar todas elas, né? Você precisa encontrar os erros. O que eu recomendo? Pega a sua caneta durante a prova e vai marcando quais são os erros encontrados naquelas relações, porque muitas vezes eles vão se repetir. Falta interpretação pra gente, às vezes, na hora de criar questão, né? Então, a gente precisa disso aí também. Bora que só bora? Bora pra próxima. Vem comigo, ó. Assinale a alternativa em que a expressão destacada, então olha só, assinale a alternativa em que a expressão destacada atua na coesão referencial do texto, ok? E pode ser substituída pelo termo, então ó, substituída pelo termo tais, sem que isso cause prejuízo sintático. Então aqui é sentido e semântica, tá? Ou sentido não, sintaxe e semântica. Então vamos lá. Primeira coisa, além disso, é importante falar, vamos já trocar direto, ó. Tais, é importante falar, não faz nem sentido, né? Além de tudo isso, tais estudos sugerem, a gente poderia até tirar. Mas muda quem aqui, gente? Se a gente troca isso pelo tais, muda o sentido. Porque a gente vai fazer, esse tais passa a se referir a sentido, a estudos, né? Tais estudos sugerem. É diferente de dizer além de tudo isso, ok? O que mais? E aí, pode falar dos efeitos, tais crise, não dá, né? Não combina. O novo relatório do IPCC sugere que esses fatores, tais fatores, perfeito! Estamos diante da nossa resposta. Além disso, vamos ver por fim, a gente testa todas sempre, né? Ó, tais, a combinação não faz o menor sentido. Então, é esse tipo de questão para o qual você tem que estar muito preparado. São questões que vão o tempo inteiro te desafiar a modificar textos escritos, modificar a forma como outras coisas se escreveram e te pedir isso. Como é que tá? Como é que funciona isso? Tá? Bora que só bora? Bora para a próxima? Deu para entender até aqui? Conseguiu visualizar? Então, vem comigo. Vamos lá. Um aviso pregado na porta de uma igreja dizia o seguinte: haverá uma procissão no próximo domingo à tarde no pátio do mosteiro, mas se chover à tarde, a procissão será pela manhã. Olha como essa expressão aqui, olha como essa construção é estranhíssima, ó. Mas se chover à tarde, a procissão será pela manhã. Opa, como é que a gente vai fazer a procissão pela manhã se chover à tarde, se amanhã vem antes, né? O problema desse aviso é que não diz a que domingo se refere? Não, né, gente? Porque no próximo domingo, quem está lendo sabe. Afirma que haverá algo que pode não haver? Não, né? Não é por isso. Ele diz que se chover, né? Mas mostra incoerência naquilo que comunica. Por que isso, gente? Aqui eu passo a ter um processo que é o seguinte: a coesão atrapalha a coerência. O que isso quer dizer? O que significa dizer que eu tenho a coesão atrapalhando a coerência? O que é coerência, Wagner? Coerência, meu jovem, minha jovem, nada mais é do que a ideia do texto fazer sentido. Fica incoerente eu dizer que haverá uma procissão à tarde, mas se chover, ela será pela manhã. Ué, gente, a tarde vem depois da manhã. Como é que eu vou descobrir que choveu à tarde e vou voltar no tempo? Eu vou instalar os dedos do Thanos? Né? Acho legal isso aqui, assim, que ó. Né? Vou instalar os dedos e pronto, é isso que acontece? Não, né? Não indica o trajeto da procissão, também não, pelo amor de Deus, né? Assim, e apresenta uma série de erros gramaticais, na verdade não há erro ali,
Nossa respostinha realmente letra C, porque você percebe que eu tenho um problema de coesão, claro, ali naquele caso. Tudo bem? Bora que só bora, bora que só bora. Aqui mais uma questão de reescrita. Coesão é muitas vezes cobrada por meio desse processo de reescrita. Porque, afinal de contas, o que a gente tem? A gente vai ter determinadas relações que são relações muito específicas, né? A gente acaba tendo relações específicas no sentido de eu mudo algumas coisas e ao mudar algumas coisas, essas coisas começam a sofrer ali alterações, começam a ficar estranhas. Então a gente precisa olhar para essa relação de mudança, para essa relação de alteração e tentar construir uma forma mais limpa. Vamos lá. Nas alternativas abaixo, vemos à esquerda uma passagem, então vemos à esquerda uma passagem do texto 1. E à direita, ou seja, antes uma passagem do texto, depois uma reescrita, uma versão modificada dessa mesma passagem. Nessa modificação, uma palavra ou expressão do texto original foi deslocada para uma posição diferente. Então, ó, tem deslocamento. Deslocamento é sempre muito legal, né? Porque a gente faz isso com muita frequência. Então, deslocada para uma posição diferente da posição original. O único caso em que esse deslocamento produziu mudança substancial, a gente vai identificar isso, né? De significado então vamos lá, ó. Desde outubro de 2020, o consumidor brasileiro vem se deparando com mudanças nas embalagens de alimentos nos mercados. O consumidor brasileiro vem se deparando, desde outubro de 2022, com mudanças nas embalagens de alimentos nos mercados. E aí? A gente tem uma mudança significativa ou não? Então, ó, desde outubro de 2022, o consumidor brasileiro vem se deparando com mudanças nas embalagens de alimentos nos mercados. O consumidor brasileiro vem se deparando, desde outubro de 2022, com mudanças nas embalagens de alimentos nos mercados. Vamos ver as outras? Vamos botar aqui, ó, uma interrogaçãozinha e vamos ver as outras. Para aqueles já existentes, o prazo para adequação pode ser de 1 a 3 anos a partir da mesma data, dependendo da natureza do produto. Para aqueles já existentes, o prazo para adequação pode ser, dependendo da natureza do produto, de 1 a 3 anos a partir da mesma data. Não é esse aqui, porque esse aqui está limpo, né? A escolha da nova rotulagem, no entanto, poderia e deveria ter ido além. No entanto, a escolha da nova rotulagem poderia e deveria ter ido além. Perfeito, porque aqui, ó, eu tenho um deslocamento, aqui eu desloquei e aqui eu só voltei ao normal, né? Aqui eu só voltei ao normal, a posição, essa aqui é a chamada posição natural, posição de base, qualquer coisa nesse sentido. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, um caminho simples para manter uma alimentação saudável é evitar o consumo de ultraprocessados. Um caminho simples para manter uma alimentação saudável, segundo o guia, então não fez muita diferença, né? Eu mudei só esse segundo guia, que pode vir depois, sem problema. Eles também costumam ter excesso de açúcar, gordura saturada e sódio. Eles costumam ter excesso também de açúcar. Não tem problema nenhum. Vamos voltar então lá para a letra A. E por que eu deixei assim? Porque a banca marcou essa como a nossa resposta correta, né? E tá no meu bucho aí, ó. Então, o que acontece? Que coisa estranha, ó. Desde outubro de 2022, o consumidor brasileiro vem se deparando com mudanças nas embalagens de alimentos nos mercados. O consumidor brasileiro vem se deparando desde outubro de 2022. Eu não vejo uma diferença muito substancial de sentido, né? Assim, realmente eu não consigo ver. Porque, ó, desde outubro de 2022, o consumidor brasileiro vem se deparando com mudanças nas embalagens de alimentos nos mercados. Beleza, o consumidor brasileiro vem se deparando desde outubro de 2022. Não vejo essa modificação inteira. Na verdade, eu só vejo uma possibilidade da gente pensar que, por vir depois, essa noção temporal se modifica. Mas, verdadeiramente, para mim, não há essa alteração. E essa questão está aqui por isso, né? Porque aí o que eu recomendo que você faça, né? Você vai chegar para fazer sua prova, as outras são muito claramente não. Essa para mim também, né? Mas essa talvez seja mais próxima, porque as noções de tempo
são mais variáveis do que as outras noções. E aí eu recomendo que você construa dessa forma. Vamos para a última questão? Bora para a última questão. A gente tem o que aqui, ó? Todas as alternativas abaixo apresentam a mesma estrutura. À esquerda, vê-se uma passagem transcrita do texto, à direita, apresenta-se uma proposta de reescritura dessa mesma passagem. A única alternativa em que essa proposta de reescritura não produz alteração obrigatória no significado é estudo conduzido, então não produz alteração obrigatória no significado. Estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas revelou um possível mecanismo protetor contra a doença de Parkinson. Estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas revelou um mecanismo protetor possível. Um mecanismo protetor possível, a modificação dessa posição aqui altera o sentido. Por quê? Porque quando você diz um possível mecanismo protetor, você está dizendo que ele pode ser protetor. Quando você diz um mecanismo protetor possível, você está mudando para certeza. Você sai de uma possibilidade para certeza, por incrível que pareça. Isso é possível. Há uma possível abertura das coisas. Há uma abertura possível, ou seja, existe a possibilidade. Tá? Então a outra posição, ela trabalha com um possível mecanismo, ou seja, pode ser que nós tenhamos, mas o mecanismo protetor possível, eu dou certeza de que ele existe. Pode ser que eu não o tenha, mas eu dou certeza da sua existência. Tá? O grupo que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento, quando comparado aos demais roedores. O grupo que, quando comparado aos demais roedores, manteve essas células, registrou perdas. Mudou completamente, né? Porque aqui, ó, a mudança da posição dessa noção do que manteve, né? É quando comparado, parece que ele só manteve quando foi comparado. Mas na verdade não. A gente descobre somente quando é comparado. Mas a manutenção não se dá somente quando comparado. A manutenção existe, né? Eu só vou trabalhá-la a partir de uma outra perspectiva, ok? A descoberta contradiz o que os próprios pesquisadores do ICB e outros estudiosos da área haviam visto anteriormente sobre essas células. A descoberta contradiz o que os próprios pesquisadores do ICB e outros estudiosos da área viram anteriormente sobre essas células. Haviam visto para mim não tem mudança nenhuma. E aí a gente vai perceber que é essa a nossa respostinha, tá? No estudo, também foram identificados 2 genes que podem estar relacionados à doença de Parkinson. No estudo foram identificados 2 genes que podem estar relacionados também à doença de Parkinson. Essa mudança da posição do também muda tudo, né? Parece que esses 2 genes já eram estudados com relação a uma outra doença e se aplicou ao Parkinson. Esses genes apresentavam menor expressão apenas nos grupos em que as micróglias foram eliminadas. Esses genes apresentavam menor expressão nos grupos em que apenas as micróglias foram eliminadas. Apresentavam menor expressão nos grupos em que apenas as micróglias, a modificação de posição desse apenas muda tudo, tá? Essa posição aqui muda tudo, porque, olha só, menor expressão apenas nos grupos em que apenas as micróglias. Então, assim, você passa a ter uma nova forma de restrição dos grupos e não das micróglias. Que bonito isso, né? Na verdade, apenas nos grupos, ou seja, é só em grupos em que essas micróglias foram eliminadas. Quando você muda de posição, fica parecendo que apenas as micróglias foram eliminadas, mais nada, né? E não é essa mesma informação que a gente tem lá. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Obrigado, meus queridos, minhas queridas. Né, assim, não me lembro se eu falei isso, mas se eu não falei, eu vou insistir, porque eu sou uma pessoa que insiste. Né? Insisto com vocês, meus queridos, minhas queridas, que me sigam lá no @prof. Ken Wagner Santos. Agradeço demais por isso. E a gente se vê aqui a qualquer momento. A gente ainda tem muita coisa para falar. Tem um mosquito querendo pegar a minha perna. É isso, porque Brasília tá desse naipe. Beleza? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E a gente se vê a qualquer momento. Fui!